queridas, então, começando, hoje é dia 28 de setembro, a Carla está entrando agora. Peço que vocês abram lá em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 11, só para nos situarmos, mas nós vamos começar hoje no versículo 13, né? No versículo 13. E para os que participaram do nosso último estudo nessa carta de Pedro, eu falei para vocês sobre o quadro, né? Que a carta de Pedro é como se fosse a apostila dos santos sofredores, né? Então, como a gente prosseguir na nossa vida? E tem tudo a ver conosco, né? Tem tantos irmãos nossos sofrendo, tantas irmãs entre nós, com tantas questões. Então, essa carta, são instruções para nós de como prosseguirmos, como não pararmos, né? Então, a gente viu até o capítulo 2, versículo 10, nós vimos sobre a salvação, o privilégio da salvação, os resultados da salvação, o processo da salvação, né? E aprendemos, né, qual é o destino do crente, que é o céu. E agora nós vamos entrar nesse finalzinho aí do versículo 11 e 12, né? É uma transição. E aí, a partir do versículo 13, que nós vamos ler hoje, do versículo 13 ao 17, nós vamos ver sobre a submissão. Então, esse assunto da submissão, ele vai até o capítulo 3, versículo 12. Então, são 3 assuntos sobre submissão. Primeiro, nós vamos ver a submissão ao Estado, que é a submissão civil, nós como cidadãos, né? Submissão no lar, que é o âmbito social, e a submissão na família, que é a submissão doméstica, né? Então, nós vamos estar falando bastante sobre o estilo de vida do cristão, né? O estilo de vida do cristão, o nosso dever como cristãos. Então, me acompanhem lá na leitura. Eu hoje vou ler numa tradução um pouquinho diferente, a Nova Almeida, tá? Nova Almeida atualizada. Então, ela fala assim, a partir do versículo 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a gente esmiuçou um pouquinho isso aqui, né? No nosso último estudo, mas só para lembrar, né? Vejam essas 2 palavras, né? Que Pedro, de novo, ele lembra que nós somos peregrinos e forasteiros, como ele fez lá no comecinho da carta, no capítulo 1, né? Ele escreve aos peregrinos e forasteiros, né? Então, essa primeira palavra, peregrino, significa aqueles que não estão em sua própria casa, né? A casa em que eles estão não é a sua própria, né? E a palavra forasteiro significa que são aqueles que estão num país estrangeiro. Então, nós estamos temporariamente nesse corpo, né? Por isso que ele fala que nós somos peregrinos e somos forasteiros. Nós nascemos no Brasil, mas a gente sabe que a nossa pátria está nos céus, né? E quando o Pedro está lembrando, né, os leitores dele de tudo isso, ao mesmo tempo ele está dizendo, tendo em vista que vocês são peregrinos, que vocês são forasteiros, então vocês precisam se abster, se afastar, deixar de procurar desejos de qualquer coisa desta casa ou deste país. Então, os interesses primários de vocês não devem ser as coisas que vocês podem obter
aqui prazeres para que vocês podem usufruir. É errado buscar ter uma boa comida? Não, mas isso não é o principal. É errado buscar ter um conforto, dormir numa cama macia, ter uma boa coberta? Não. Só que isso aí não deve ser o objetivo principal da sua vida. É isso que ele está falando, né? Que a gente não deve ter como nosso alvo somente as coisas daqui, dessa vida, desse mundo, né? Muito pelo contrário, a gente deve ter uma vida exemplar, né? Não apenas inculpáveis, sem culpa nenhuma, mas a gente devemos ser mulheres virtuosas em todos os sentidos, né? Então, a gente deve buscar a perfeição, deve buscar a santidade, né? Em tudo que a gente faz. Por quê? Por que a gente deve viver assim? Aí ele explica. Para que quando as pessoas observarem o que a gente faz, observarem a maneira da gente viver, eles possam ver, né, com os próprios olhos, né, o que a gente está fazendo e eles possam glorificar a Deus, né? Que eles glorifiquem a Deus porque vendo a maneira que a gente age, eles podem também serem convencidos, né? Convertidos dos seus pecados e possam ser salvos. Então, quando ele fala glorifiquem a Deus no dia da visitação, esse dia da visitação pode ser o dia em que eles se tornam crentes, salvos como nós, ou naquele dia lá do juízo, né? Em que eles vão ter que admitir que eles viram em nós, né? Todas essas coisas, mesmo assim eles escolheram fazer as coisas do jeito deles, né? Então, que ninguém lá naquele dia do juízo diga assim: ah, mas eu vi a Cláudia lá. Eu fiquei observando. Aí eu era vizinha dela. Eu escutava quando ela gritava lá com os filhos, quando ela gritava com o marido, quando ela batia a porta. Ah, eu observava quando ela estava dirigindo o carro e xingava todo mundo, né? Fechava os outros. Ah, eu via como ela tratava lá a ajudante dela, a faxineira, coitada. Ninguém parava na casa dela porque ela era uma pessoa muito exigente, cobrava, pagava uma miséria, né? Então, que as pessoas não digam que elas não acreditaram em Deus, não buscaram a salvação, um mau exemplo nosso, né? É isso que ele está dizendo aqui. Aí, finalmente, nós vamos agora entrar, né, na questão da submissão. E por que eu peguei essa tradução aqui em especial, né? Então, agora nós vamos ver a submissão no âmbito do governo, né? Eu peguei essa tradução porque eu gosto como ela começa aí, como ela abre esse assunto aí no versículo 13, né? Na minha tradução tá assim: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Na minha outra tradução, ele simplesmente vai falar assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Ele põe um pouquinho depois. Eu gostei dessa porque põe primeiro. Porque tudo, né? Tudo que a gente faz deve ser por causa do Senhor. E não uma imposição porque alguém mandou, simplesmente, mas por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Agora olha o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, esse versículo 15 aí, gente, é o objetivo da submissão à autoridade. Aí, o que eu faço? Eu pego
eu traço uma linha do versículo 13 até o versículo 15, né? E aí eu coloco assim, né? Quando ele fala assim, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Aí lá no versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vai continuando lá o versículo 16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei, né? Então, o que nós estamos vendo aí, né? Então, voltando lá para o versículo 13, né? Iniciando aí o nosso estudo, a gente sabe que quem instituiu a família, a igreja e o governo foi Deus, né? Foi Deus. E Deus, nosso Deus, não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem, né? Então, o princípio de autoridade e o dever de submissão são ensinos das Escrituras. Está muito claro aí, está muito óbvio, né? Tem algumas traduções que falam assim, sujeitai-vos. Outras traduções falam obedecei. Outras traduções falam submetam-se, né? Que é tudo sinônimo da palavra sujeitai-vos. Sujeitai-vos quer dizer colocar-se debaixo de, submeter-se. Gente, vamos aqui abrir um parênteses, cá entre nós, né? Quem é que gosta de se sujeitar a alguém ou a alguma coisa, né? A gente vai ver depois lá no capítulo 3 que vai ter uma instruçãozinha bem específica para nós mulheres. Mas eu acho que interessante, né, que eu fico pensando, se Pedro tivesse começado a escrever falando assim, mulheres, primeiro de tudo, ó, vocês se sujeitem a seus maridos, elas iam quebrar o pau, pensa. Mas não, ele começa falando da ordem de Deus, né? Ele começa do geral e vai para o específico. Então ele começa falando assim, olha, primeiro por causa do Senhor. Não é para me agradar, não é para agradar a igreja, não é para agradar a liderança da igreja, não é para agradar o pastor, não, é por causa do Senhor, né? Por causa do Senhor, vocês devem estar submissas a toda instituição humana, né? Então, imaginem, gente, hoje nós estamos vivendo num país democrático, tranquilo, né? Agora, se vocês pararem para pensar que Pedro estava escrevendo para os cristãos que estavam vivendo sob o domínio do Império Romano e que o imperador daquela época era o imperador Nero, né, que era considerado um imperador insano, né? Era ele que estava no poder, ele assumiu o poder com 17 anos, né? E depois parece que 14 anos depois ele se suicidou, ele era bem perturbado, né? E Pedro, ele falou, olha, gente, vocês devem se submeter às autoridades que forem boas, que forem justas, que forem corretas, mas se vocês, por acaso, tiverem no governo um maluco, um louco, um cara assim muito cruel, aí vocês, né, sabe, né, pega leve. Ele não fala isso. E tanto é que Pedro, ele vai ser martirizado por esse mesmo imperador. Vocês já pensaram nisso? Ele escreve essa carta e depois ele mesmo morre nas mãos desse imperador, que ele manda os crentes se sujeitarem, né? Então, em primeiro lugar,
é interessante a gente notar aí que ele fala se sujeitem a algumas instituições humanas, né? A uma parte das autoridades. Não, ele fala a toda, né? Toda. Então, a submissão, gente, não é uma opção, ela é um mandamento. Então, o cristão, ele não pode optar, né, ser anarquista, nem tampouco um rebelde, né? Não quer dizer que a gente não possa e não devamos discordar de uma autoridade quando ela exorbitar nas suas funções, quando ela for além da sua competência. Mas jamais nós podemos nos insurgir contra esse princípio da autoridade, né? Se as autoridades soubessem que maravilha seria que todos os seus súditos, né, os seus subordinados, né, todo o povão tivesse a fé cristã, né, aquela salvação, aquela diferença de vida, né, eles não teriam problema no país, né? Porque a fé cristã nos ensina a honrar o próximo, nos ensina a colocar os interesses do próximo acima do nosso, nos ensina que vale mais dar do que receber, né? Ele ensina a submissão voluntária ao governo, ao próximo, né? Ao irmão. Então, tá resolvido, né? Já pensou? Né? Por exemplo, quem trabalha com escola, né? Qual é a maior dificuldade, né, que as pessoas têm na escola? É a disciplina, né? E se você aprende desde cedo que você precisa obedecer à autoridade, né? E a autoridade de um estudante, ali no mundinho dele, é o professor em sala de aula, é o inspetor na hora do recreio, né? É o coordenador, é o diretor, né? Cláudia, Oi. só para complementar essa sua fala, nós encontramos também um texto que é um complemento sobre essa obediência, né? É Romanos 13, eu vou do 1 ao entrar em 7. Isso, É muito eu vou bom. entrar já em Romanos 13. Tá anotadinho aqui. Eu só quero lembrar para vocês, mas obrigada, Ed, por lembrar. Eu vou ler depois Romanos 13, vou ler também Timóteo, né? E falta 4 minutos e meio. Eu só queria falar com vocês, se vocês quiserem abrir rapidinho lá, Atos, capítulo 4, nós vamos ver uma situação em que Pedro fala que nesse caso, né, você poderia deixar de obedecer à autoridade. É quando ela vai além da competência dela. Então, Atos capítulo 4, do versículo 18 a 20, foi uma situação em que Pedro, ele mesmo, e João são levados perante o Sinédrio, e no versículo 18 fala assim, chamando-os, né, os membros do Sinédrio, chamando Pedro e João, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, nesse caso, né, eles estavam querendo dar uma ordem que fosse acima da ordem que eles tinham recebido do próprio Jesus, né, de ir por todo mundo, né, e pregar o evangelho. E aí eles falaram, olha, sinto muito, mas nesse caso nós vamos obedecer a Deus. É claro que eles foram ameaçados e tal, mas depois acabaram soltando eles. Se vocês virarem a página para o capítulo 5, versículo 28, vai falar assim, olha,
de novo, né, os apóstolos lá presos, né? De novo, uma outra situação, dizendo lá no versículo 28, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, né? Porque o que eles estavam falando, o que eles estavam pregando? Que os sacerdotes, que os fariseus, né? Tinham entrado num complô com o governo romano para pregar Jesus na cruz e matar Jesus, né? Então, falando que o sangue de Jesus ia ser requerido da mão deles. E eles falaram, olha, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né, da submissão, é que a gente deve submeter a toda a autoridade. Depois, nós vamos ler lá, continuando em Pedro, capítulo 2, versículo 13, ele fala assim, que eu li no começo, é por causa do Senhor. E aí, eu vou pedir para vocês abrirem lá em Romanos 13, como a Ed mencionou. Tá aqui falando para mim, gente, que está faltando 1 minuto, né? Então, quando Pedro está falando nessa submissão, né? Não é uma submissão cega, né? Deus, ele não instituiu o autoritarismo, né? Como era na época Nero, né? Na verdade, reis e governadores, eles não têm poder absoluto. O poder que eles têm vem de Deus, que nós vamos ler agora no segundo bloco, Romanos capítulo 13. Então, queridas, cliquem lá no link de novo e aí já estejam com Romanos aberto lá para a gente ler.